Olá, bom dia. Eu sou Marília E eu sou o Thiago. e hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho final da disciplina, né? Deficiência visual e questões de gênero, uma interseccionalidade no filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Com o objetivo geral, nós tivemos de analisar do filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, partindo do modelo social, com as categorias de análise: bullying, deficiência como construção social, as questões de gênero, direitos humanos e políticas públicas para pessoas cegas, e a relação da psicologia escolar com as necessidades educacionais específicas. Com objetivo específico, o primeiro seria analisar o filme, né? Partindo de um modelo social da deficiência. Também o segundo seria aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina. Também expor a interseção entre questões de gênero e deficiência, porque o filme ele aborda bastante isso. Também discutir sobre as suas perspectivas, né, de direitos humanos em relação à deficiência. Também abordar sobre psicologia escolar e as necessidades educacionais específicas. Para justificar esse trabalho, nós usamos o modelo social, pois é considerado que ele tende a abarcar integralmente as necessidades, características e identidades das pessoas com deficiência. O filme, ele foi escolhido porque, principalmente, né, porque ele tem como protagonista uma pessoa cega com o contexto cotidiano escolar. Então a gente consegue ver várias temáticas no filme. E também a relevância desse trabalho é que tenta integrar essa produção do conhecimento científico do modelo social com a análise desse filme. A obra. O filme, ele é um filme brasileiro, né, de gênero drama, romance. Ele é de 2014, mais ou menos. Ele teve sua produção por Daniel Ribeiro e ele trata da história de um garoto, um adolescente, que ele é estudante do ensino médio, Leonardo. Ele é cego, ele possui deficiência visual desde nascido. A trama ela vai trazer ele e a sua melhor amiga inicialmente na escola, né, com esse convívio assim, a Giovana. Ela acaba ajudando bastante a ele, leva ele de volta para casa, ajuda nos estudos, faz dupla com ele. A trama ela vai nos mostrar também alguns tabus, como bullying, deficiência, inclusão, as relações familiares também. Leonardo, ele cursa o ensino médio numa escola típica. É uma escola que ela tem recursos inclusivos, né? Como aquela máquina de escrever. Então, a gente pode até ver aí na imagem, na cadeira dele, tem a máquina de escrever. Giovanna é a sua melhor amiga, ele tem uma relação mais próxima com ela. É com ela que ele tem mais apego, com ela que ele se apoia também em relação à sua limitação visual. Eles estão sempre juntos. E o contexto escolar, ele é bem mais visto do que o contexto familiar. Então, quando o Leonardo ele chega em casa, já vai logo pro quarto dele, já passa cenas em que sempre foca bastante nele e a relação familiar ela fica mais Em segundo plano, né? dando Mostra tipo plano. eles jantando, questões assim também. E também mostra essa questão de tipo, viagens para a escola, num acampamento que eles fazem. Tem várias cenas nesse sentido. Também vai mostrar a relação de superproteção dos pais, né? O Leonardo, ele é um jovem que ele não se prende à sua limitação, ele é bem inquieto, assim, ele busca por independência e ele vai até atrás, né, de fazer um intercâmbio, Intercâmbio, ele sim. procura por intercâmbio de pessoas com deficiência visual, ele vai atrás e ele fica incomodado com isso, da superproteção dos pais. Então, a chegada de um novo amigo da classe, que é Gabriel, ele tá nessa terceira foto ali do lado, vai mexer um pouco com a vida do Leonardo, né? Porque eles começam a se aproximar e a relação do Leonardo com o Gabriel é bem diferente, porque o Gabriel praticamente quase que ele esquece da limitação do Leonardo e ele o trata de uma forma diferente. Ele já cita, assim, querer ir para o cinema, e eles vão ao cinema, ele fica falando sobre o filme para o Leonardo. Então, ele trata Leonardo de uma forma bem diferente do que as outras pessoas. A trama também vai trazer, após a chegada do Gabriel, a descoberta
da sexualidade do Leonardo, né? Ele se aproxima do Gabriel e ele se interessa por Gabriel. Ele tem um momento de descoberta, que mais que eu não esteja abordando. É um filme bem interessante, porque ele traz várias perspectivas, né? Não só, tipo, essa questão de mostrar como seria a vida de uma pessoa cega, mas também falar sobre a sexualidade, o cotidiano da escola, as relações nas amizades. É bem interessante, é um filme muito bom. Exatamente. Agora a parte da metodologia, a partir das nossas discussões, né, sobre os textos das disciplinas, aí nós escolhemos um modelo social, que foi o modelo social da deficiência. Então nós fomos procurar um filme que abordasse algum tipo de deficiência e escolhemos esse, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Após isso nós desconstruímos as cenas e criamos algumas categorias para análise, que nós iremos mostrar agora a seguir. O primeiro ponto de análise foi o bullying, né? Leonardo, por mais que ele se mostre uma pessoa habituada sem a visão, né? Os seus colegas, eles o intimidam, eles se sentem incomodados com o som da máquina de escrever de Leonardo, eles tiram sarro da amizade com Giovanna, eles o agridem, né? Eles fazem todo esse terror psicológico com Leonardo. Tem até aí nas fotos, que é uma das saídas de Leonardo da escola, e eles ficam ali perturbando ele. Por mais que a escola, ela seja, digamos que ela tenha esses recursos, né, de inclusão, nessa perspectiva do senso comum, né, a escola, na verdade, ela não tem. A gente problematiza isso no trabalho, porque não adianta ter os recursos inclusivos físicos se os sociais eles não existem, né? O bullying, a temática do bullying, ela deixa claro que influencia bastante no processo de desenvolvimento, porque Leonardo, ele quer ser independente, ele é um rapaz que ele tenta não se importar com isso, mas se fosse outra pessoa, talvez, com certeza, isso iria influenciar bastante no seu desenvolvimento. A gente vê aí, eu deixei um trechinho aí do que a gente viu, de um artigo. A pessoa com deficiência está em condição de fragilidade em comparação ao outro, deixando evidente a desarmonia do vínculo entre eles. Esse fenômeno pode privar o indivíduo de seus direitos fundamentais, tornando a escola um ambiente inseguro, culminando na evasão escolar. A outra categoria de análise veremos como a deficiência como construção social. E só para relembrar, aqueles conceitos que a gente viu, né? Que a lesão seria a falta ou a ausência de algum membro ou parte de algum membro. E a deficiência estaria ligada com aquelas limitações de que a pessoa iria sofrer e que ali realmente revelaria aquela deficiência dela, né? Como seria a questão de um cadeirante e ter uma escada e não ter uma rampa. Ou então faltar um intérprete em alguma palestra, em alguma escola, no caso, nesse sentido. E tá ali a pessoa surda e não ser incluída. Então aquilo revelaria a sua deficiência. E acerca disso, nós temos que as cenas que mais revelariam isso, essa questão da deficiência ser uma parte da sociedade, não da pessoa em si, seria aquela cena do acampamento, em que a escola até que leva Leonardo, tem aquela questão de tipo, não levar Leonardo quer ir para o acampamento. Só que quando chega lá, na verdade, as atividades elas não são inclusivas, né? O professor é que vai, capta ali os plânctons da água, faz atividades para Léo, ou então o professor pede para algum colega ajudar Léo e fazer pelo Léo. E também a questão da agência de intercâmbio, né? Não tem uma agência, no primeiro momento ele tenta ver alguma agência, só que não tem uma agência que acolha uma pessoa que tem deficiência, ainda mais inclusive uma pessoa cega. Mas depois de algum tempo eles acabam achando essa agência e a gente pode ver que é também uma questão de tentativa de se incluir. Também outra questão de análise seriam as questões de gênero, que revela esse conceito de interseccionalidade, que seria mais ou menos no sentido de que as pessoas elas sofrem influência, né, de várias questões da sua identidade, e que essas influências elas não são questões separadas. Por exemplo, é uma pessoa negra e ela só vai sofrer discriminação ou preconceito por ser negra, mas também ao mesmo tempo ela pode ser uma pessoa negra e ser mulher e ser deficiente, e todas essas questões, essas várias identidades dela estão ali integradas na personalidade dela e também na visão social que temos daquela pessoa, e que tudo isso vai acabar se juntando e criando uma discriminação cada vez maior com aquela pessoa, né? Por estar em várias identidades que sofrem preconceito e discriminação.
E nesse caso aqui do filme, Leonardo, ele tem duas grandes, assim, faz parte de dois grandes grupos que a gente sabe que são os que mais sofrem preconceito, que seriam as pessoas com deficiência e também o grupo dos homossexuais. E uma cena que a gente consegue ver bastante disso, mas principalmente também sobre a questão da homossexualidade dele, é a cena final do filme em que os colegas ali estão perturbando, assim, Leonardo, né, gritando, falando, o namoro tá forte, é porque os dois saem, o Léo com a mão no braço de Gabriel, e aí os colegas falam, né, o namoro tá forte, né, Leonardo? E aí eles simplesmente saem de mão dadas, como tem falando ali, tentam enfrentar essa questão do preconceito. Bom, e outro tópico que a gente abordou foi direitos humanos e políticas públicas para pessoas cegas. A sociedade, ela desde o princípio, né, ela busca estabelecer uma organização que possa, assim, promover um bom convívio, né, entre os indivíduos. E com isso, desde o surgimento de diretrizes constitucionais, se busca assegurar direito a todos. Esses direitos para as minorias, ele veio assim um pouco depois, né? E até hoje gera vários debates e que se perpetuam até hoje. Temáticas como homossexualidade, gênero, aborto, drogas, portadores de necessidades especiais, causam ainda, digamos que, recortes assim de opiniões. E no filme, as duas questões são abordadas, né? Como o Thiago falou, deficiência visual e a homossexualidade. Como a maior parte do cenário do filme é voltado para o contexto escolar, a gente nota que alguns comportamentos sociais frente à deficiência é de caráter assim, hostil e fere os direitos básicos fundamentais, os comportamentos ligados à deficiência do Leonardo. Então, a gente pode ver quando ele volta sozinho para casa, ele geralmente volta com Giovanna e depois que o Gabriel chega, ele volta com o Gabriel também. Só que teve um dia que ele ficou irritado, ele quis ir sozinho para casa e com isso houve um ataque dos colegas de classe para com ele. Então, ainda que haja assim muita informação, né, tecnologia suficiente, ainda assim, tecnologia assim que nos distancie desse tipo de comportamento, ainda assim existe comportamentos que desvalorizam o ser humano, né? Essas barreiras, elas são invisíveis e eu acho que são maiores, né? São mais destruidoras que barreiras físicas. Então, assim, a escola do Leonardo, ele segue uma das diretrizes nacionais para a educação especial, porém, a classe dele, a gente vê que há inexistência de conscientização, sensibilização, bom senso também, assim, educação social, que acabam deixando brechas, né, para atitudes como as que eles tomam, né, e um abismo entre aspas, o normal e entre aspas, né, normal e os deficientes. E partindo disso que Marília falou, né, da questão da escolaridade como um direito universal, que nós chegamos na nossa parte, né, que como seria uma atuação do psicólogo. E ela abarcaria pelo menos 4 eixos, que seriam analisar as demandas específicas de cada pessoa com deficiência, de cada deficiência diferente no nosso contexto, na pessoa cega. E também o papel do psicólogo visibilizaria, garantir uma acessibilidade cada vez maior, tanto em questões de barreiras físicas, como também nas questões das barreiras atitudinais, como a Maria estava falando, que é a mais difícil de se superar. Também seria um eixo de planejamento e de avaliação de como seria a avaliação de cada pessoa. Tanto avaliação na questão de notas, como também a avaliação de todo o projeto político-pedagógico da escola. E também o eixo de escolher quais seriam os instrumentos que iriam mediar essa relação do processo ensino-aprendizagem. Nós temos também as cenas que tem Giovanna, que a Giovanna acaba sendo, como a gente poderia chamar, na universidade, de um aluno apoiador de Léo. Ela tá sempre ali falando para ele, o que está escrito no quadro, lendo assim para ele e tal. E também sobre essa questão dos instrumentos que a escola disponibiliza, é uma máquina de escrever em braille. E eu acho que acaba sendo assim tanto uma deficiência do filme, né, que não mostra isso, mas também acho que acontece isso em várias partes do Brasil, que é essa falta de pessoas assim capacitadas para atender essas pessoas com deficiência. E acaba sendo que são os outros alunos que têm que atender
e suprir essa demanda, assim, para estar ajudando os outros alunos, como também os professores, assim, sem formação, tem que atender. Eu acho isso que é uma grande falta que ainda temos que superar no Brasil. Bom, então, a partir do nosso estudo, né, foi aí ao decorrer da disciplina, a gente pôde compreender, assim, de forma mais clara os conceitos, né, por mais que a gente já tenha ouvido falar, os conceitos de lesão, deficiência. Da atuação também, o próprio psicólogo, como ter, sobre essas questões, né, dos direitos humanos, como ele se aplica. A gente imergiu aí um pouquinho, né, na realidade de uma pessoa deficiente visual. A gente acha que contribui com a nossa visão, a nossa formação enquanto profissional, né? Ajuda também a ter mais experiência. Com certeza. E também abarca essa questão da visão, né? Que a gente tem muita própria deficiência dentro do curso para falar sobre esses temas. E tem esse trabalho que a gente conseguiu ver, ter um pouco de contato mais amplo, né? Exatamente. Muito obrigado. Obrigada.